Em uma mansão luxuosa, um empresário poderoso encerra uma videoconferência milionária sem imaginar que sua rotina será abalada. Ao receber uma enfermeira simples da periferia, ele a confronta por não se encaixar em seus padrões estéticos. Mesmo humilhada, ela aceita o emprego para salvar o pai doente, mas guarda uma dignidade que ele não consegue ignorar. A chegada dela desperta uma tensão silenciosa, onde aparência, orgulho e segredos começam a se chocar. Esperamos que goste da reviravolta tocante dessa história. O amor irá mostrar a beleza da vida. Se gostar, se inscreva em nosso canal. Era final de tarde quando o sol dourado se estendia sobre a Avenida Vieira Souto, no Leblon, um dos bairros mais exclusivos do Rio de Janeiro. A mansão dos Monteiro, com sua fachada imponente e jardins meticulosamente cuidados, parecia brilhar contra o céu alaranjado. Dentro dela, Bernardo Monteiro, um dos empresários mais poderosos do ramo imobiliário do país, terminava uma videoconferência com investidores estrangeiros. Seus olhos, tão frios quanto o mármore que decorava o piso do hall de entrada, fixavam-se na tela, enquanto sua voz grave ditava os termos de um acordo milionário. "Encerraremos por aqui, senhores. Meu assistente enviará os contratos ainda hoje", disse ele, desligando o computador com precisão milimétrica, como fazia com tudo em sua vida. A governanta Jacira, uma senhora que trabalhava para a família há mais de 2 décadas, entrou timidamente no escritório após bater 3 vezes na porta, regra imposta pelo patrão. "Doutor Bernardo, a moça para cuidar de Dona Cecília chegou." Um suspiro de irritação escapou dos lábios do empresário. Após meses de procura por uma profissional que atendesse aos seus rigorosos padrões, finalmente encontrara alguém com as qualificações técnicas necessárias para cuidar de sua mãe, que vinha apresentando sinais de fragilidade após uma queda recente. "Faça-a esperar na sala de visitas. Estarei lá em 10 minutos." Enquanto reorganizava seus documentos, Bernardo rememorou a conversa com o doutor Ricardo Menezes, seu amigo de faculdade, e agora médico responsável pelos cuidados de Dona Cecília. Ela é excelente tecnicamente, formada pela USP, com especialização em geriatria e experiência comprovada. Mas vem de Heliópolis, nasceu na periferia. Você sabe, talvez precise de alguns ajustes para se adequar ao seu ambiente. Bernardo franziu o senho. Ajustes. A palavra ecoou em sua mente enquanto caminhava pelos corredores decorados com obras de arte assinadas por artistas brasileiros consagrados. Para ele, imagem e aparência eram tão importantes quanto competência. Talvez até mais. Afinal, foi assim que construiu seu império, controlando cada detalhe, moldando cada aspecto de sua vida pública e privada para refletir poder e perfeição. Ao entrar na sala de visitas, seus olhos imediatamente avaliaram a jovem sentada no sofá. Débora Oliveira, 28 anos, vestia-se de maneira simples demais para os padrões daquela casa. Calças jeans básicas, camisa branca sem adornos e cabelos negros presos em um coque despretensioso. Suas mãos, com unhas curtas e sem esmalte, seguravam uma pasta com documentos. Ao ver Bernardo, ela se levantou prontamente, revelando uma postura digna e olhar direto que, por um breve momento, o desconcertou. "Boa tarde, Sr. Monteiro. Sou Débora Oliveira, enfermeira especializada em geriatria." "Senhorita Oliveira, seus currículos e referências são impecáveis, mas preciso ser franco. Sua apresentação pessoal está muito aquém do que esperamos nesta casa." As palavras saíram frias, calculadas para intimidar, como fazia com funcionários que considerava inadequados. O rosto moreno de Débora corou ligeiramente, mas sua voz permaneceu firme. "Vim preparada para discutir minhas qualificações profissionais e como posso contribuir para o bem-estar de sua mãe. Não esperava uma entrevista sobre minha aparência." Bernardo circundou a sala, seus sapatos italianos ecoando no piso. "Nesta casa, senhorita Oliveira, tudo comunica quem somos. Na próxima semana receberei convidados importantes para o aniversário de minha mãe. Pessoas que valorizam certo padrão, compreende? Compreendo que o senhor espera que eu me adeque esteticamente ao ambiente, não apenas profissionalmente", respondeu ela, com uma dignidade que raramente encontrava em seus subordinados. "Exatamente. Se aceitar o cargo, providenciarei uma visita ao Spa Leblon para uma transformação completa. Roupas adequadas,
Tratamentos estéticos, cabelo, maquiagem, tudo financiado por mim, obviamente. Por um instante, Débora considerou recusar. Sua dignidade valia mais que qualquer salário. Porém, a imagem de seu pai, Sebastião, internado em uma clínica de fisioterapia após um derrame, e as contas acumuladas sobre a mesa de sua pequena casa em Niterói, pesaram em sua consciência. Ela precisava daquele emprego, por mais humilhante que fosse a condição imposta. Aceito suas condições, Sr. Monteiro, mas gostaria de deixar claro que o faço exclusivamente pela necessidade do emprego e pela oportunidade de cuidar de Dona Cecília, cuja reputação de bondade conheço através de seu trabalho nas instituições de caridade. Bernardo sorriu, satisfeito com a submissão que acreditava ter conquistado. Ótimo. Você começa amanhã. Jacira lhe mostrará o quarto e explicará suas funções. O motorista a buscará às 7 horas para ir ao spa. Até segunda-feira espero vê-la adequada. Débora saiu da mansão com o coração pesado e a mente em turbilhão. No ônibus que a levava de volta para Niterói, questionava-se se havia feito a escolha certa. O salário era 3 vezes maior que qualquer outro que poderia conseguir, suficiente para pagar o tratamento do pai e começar a quitar as dívidas que se acumulavam. Mas a que custo para sua autoestima? Na manhã seguinte, pontualmente às 7h, o motorista da família Monteiro estacionou um Mercedes preto reluzente em frente ao modesto sobrado onde Débora morava. Ela se despediu do pai, prometendo que tudo ficaria bem, e entrou no veículo, sentindo-se deslocada no banco de couro. O Spa Leblon era um estabelecimento exclusivo, frequentado pela elite carioca. Quando Débora chegou, foi recebida por uma equipe inteira preparada para sua transformação. Cabelos, pele, unhas, maquiagem, roupas, tudo seria modificado conforme as diretrizes deixadas por Bernardo. Durante horas, ela se submeteu a procedimentos que jamais imaginara experimentar, assistindo silenciosamente enquanto sua imagem exterior era completamente remodelada para agradar os olhos exigentes dos Monteiro e seus convidados. "Está pronta, querida. Uma verdadeira transformação", exclamou a gerente do spa, girando a cadeira para que Débora pudesse se ver no espelho. A imagem refletida era quase irreconhecível. Seus cabelos, antes presos em um coque simples, agora caíam em ondas suaves e brilhantes pelos ombros. A maquiagem realçava seus olhos castanhos e maçãs do rosto. As roupas, escolhidas cuidadosamente de grifes nacionais, valorizavam sua silhueta sem serem provocantes. Um guarda-roupa completo de peças que jamais compraria com seu próprio dinheiro. Externamente, parecia que Débora havia se submetido completamente às exigências de Bernardo. No entanto, algo dentro dela permanecia inabalável: sua dignidade. Enquanto observava seu reflexo transformado, decidiu que usaria aquela nova aparência como uma armadura, não como sinal de submissão. Quando retornou à mansão dos Monteiro naquela tarde, o próprio Bernardo estava no hall de entrada, conversando com um homem alto e elegante que Débora reconheceu instantaneamente: Dr. Ricardo Menezes, neurologista renomado, cujo nome já vira em publicações científicas. Os dois homens interromperam a conversa quando ela entrou. O olhar de Bernardo percorreu-a de cima a baixo, um misto de aprovação e algo mais que não conseguiu identificar passando por seus olhos. "Impressionante", murmurou ele. "Senhorita Oliveira, este é o Dr. Ricardo Menezes, médico pessoal de minha mãe e meu amigo de longa data." Ricardo estendeu a mão em cumprimento, um sorriso educado nos lábios. "É um prazer conhecê-la, senhorita Oliveira. Espero que possamos trabalhar bem juntos para o conforto de Dona Cecília." Havia algo no olhar do médico que deixou Débora desconfortável, como se ele a estivesse avaliando não apenas como profissional, mas procurando algo mais. Porém, antes que pudesse analisar melhor essa impressão, foi interrompida pela chegada de uma mulher deslumbrante que entrou na mansão como se ainda fosse sua dona. "Bernardo, querido, vim buscar você para o almoço com os Mendonça. Você se esqueceu?" Vanessa Prado, ex-noiva de Bernardo, era a definição perfeita de socialite carioca. Bela, rica e extremamente consciente de sua posição. Seus olhos azuis examinaram Débora com frieza calculada.
E esta é a nova cuidadora de minha mãe, senhorita Débora Oliveira, respondeu Bernardo, subitamente formal. Senhorita Oliveira, esta é Vanessa Prado, uma amiga da família. Encantada, disse Vanessa sem realmente parecer. Seu olhar avaliou Débora da cabeça aos pés antes de voltar sua atenção a Bernardo. Não sabia que agora contratava modelos para cuidar de Dona Cecília. A insinuação pairou no ar como perfume caro, mas Débora manteve-se composta. Asseguro-lhe, senhorita Prado, que minhas qualificações vão muito além da aparência. Sou enfermeira especializada e tenho ampla experiência com pacientes geriátricos. Algo na resposta firme de Débora pareceu surpreender Bernardo, que a observou com um novo interesse. Vanessa, percebendo isso, enlaçou seu braço no de Bernardo possessivamente. Vamos, querido, não queremos nos atrasar. Após a saída do casal, Ricardo se aproximou de Débora. Não se deixe intimidar. Vanessa ainda não aceitou o fim do noivado e vê qualquer mulher como uma ameaça. Não estou aqui para ser uma ameaça. Estou aqui para trabalhar, respondeu Débora firmemente. Claro, vamos ver Dona Cecília. Preciso explicar-lhe os detalhes do tratamento. Débora seguiu Ricardo até o andar superior da mansão, onde ficavam os aposentos de Dona Cecília. À medida que se aproximavam, vozes alteradas podiam ser ouvidas. Já disse que não preciso de mais remédios, Gustavo. Pare de me tratar como se eu estivesse incapaz. Mamãe, Ricardo prescreveu esses medicamentos para sua própria segurança. Por que insiste em ser tão teimosa? Ao entrarem no quarto, Débora viu uma senhora elegante sentada em uma poltrona, seu rosto marcado pelo tempo, mas ainda bonito, contorcido em uma expressão de irritação. Diante dela, um homem alguns anos mais jovem que Bernardo, mas com traços familiares que denunciavam o parentesco, segurava um copo d'água e um porta-comprimidos. Ah, doutor, Ricardo, que bom que chegou, disse Gustavo Monteiro, o irmão mais novo de Bernardo. Mamãe está recusando a medicação novamente. Dona Cecília olhou para o médico com desconfiança, então seus olhos pousaram em Débora. E quem é essa jovem tão bonita? Esta é Débora Oliveira, sua nova cuidadora, explicou Ricardo. Ela ficará responsável por acompanhar sua rotina e administrar seus medicamentos. Finalmente alguém com um rosto agradável nesta casa cheia de carrancas, declarou Dona Cecília, um sorriso iluminando suas feições. Venha cá, minha filha. Deixe-me olhar para você direito. Débora aproximou-se com respeito e carinho genuínos. Algo na figura matriarcal à sua frente despertou-lhe instantânea simpatia. É um prazer conhecê-la, Dona Cecília. Espero que possamos nos dar bem. Nós vamos nos dar maravilhosamente bem, tenho certeza, respondeu a idosa, pegando as mãos de Débora entre as suas. Seus olhos são honestos, menina. Nesta casa, isso é raro como diamantes. Gustavo pigarreou, visivelmente incomodado. Mamãe, a senhorita Oliveira está aqui para trabalhar, não para fazer amizade. Ricardo, explique a ela os procedimentos. Enquanto Ricardo detalha o tratamento de Dona Cecília, Débora observava atentamente, fazendo anotações mentais, não apenas sobre os medicamentos e horários, mas também sobre a dinâmica daquela família. O desconforto de Gustavo com sua presença, o olhar analítico de Ricardo, a hostilidade mal disfarçada de Vanessa e o interesse enigmático de Bernardo, todos esses elementos formavam um quebra-cabeça intrigante. O que Débora não sabia, enquanto se preparava para sua primeira noite na mansão dos Monteiro, era que sua chegada havia perturbado um equilíbrio delicado. Na biblioteca do andar térreo, Gustavo falava ao telefone em voz baixa. Sim, ela chegou hoje. Não, ainda não sei se será um problema. Claro que estou atento. Os interesses da família sempre vêm em primeiro lugar. No consultório particular na Barra da Tijuca, Ricardo revisava as anotações sobre Dona Cecília, acrescentando uma nova prescrição ao prontuário. Seu telefone tocou, exibindo na tela o nome de um laboratório farmacêutico. Dr. Menezes falando. Sim, como conversamos. O novo protocolo será iniciado amanhã. Resultados preliminares em 2 semanas. Se tudo correr como planejado, teremos dados suficientes para a apresentação no Congresso de Zurique. E no quarto principal da mansão, Bernardo Monteiro permanecia acordado, olhando para a cidade iluminada através da janela. A imagem de Débora transformada continuava em sua mente,
não pela beleza que o dinheiro havia ajudado a realçar, mas pela dignidade que nenhum spa poderia criar ou destruir. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se intrigado por alguém que não conseguia controlar completamente. Naquela mesma noite, em seu modesto quarto na mansão dos Monteiro, Débora escrevia um e-mail para seu pai. Papai, o trabalho começou hoje. A casa é enorme e os Monteiros são exatamente como imaginávamos, ricos, poderosos e complicados. Mas Dona Cecília é uma senhora admirável. Há algo no olhar dela que me lembra a mamãe, aquela mistura de força e bondade. Prometo cuidar dela como cuidaria de você. Amanhã ligo para saber como foi a fisioterapia. Te amo. Enviada a mensagem, Débora deitou-se na cama confortável demais para seus padrões. No guarda-roupa, dezenas de peças novas aguardavam para vestir um papel que ela concordara em representar. Por enquanto, seguiria as regras daquele jogo, mas sem jamais perder de vista quem realmente era. A filha de Sebastião, o professor de escola pública que lhe ensinara que caráter não se compra com cartão de crédito. O que ela não imaginava é que por trás da porta fechada de seu quarto, os olhos atentos de Gustavo observavam sua luz se apagar, e em seu escritório particular, Bernardo Monteiro acessava o sistema de segurança da mansão, ajustando a câmera que dava visão para o corredor dos quartos de hóspedes, justificando para si mesmo que era apenas uma medida preventiva para proteger sua mãe. Na penumbra de seu quarto luxuoso, algo dentro dele reconheceu a mentira. Pela primeira vez em anos, Bernardo Monteiro estava genuinamente curioso sobre alguém além de si mesmo. Os dias seguintes na mansão dos Monteiro transcorreram em uma rotina meticulosa. Débora adaptou-se rapidamente às suas funções, mostrando-se extremamente competente, não apenas nos cuidados com Dona Cecília, mas também na maneira como navegava pelas complicadas dinâmicas daquela família. Pela manhã, ajudava a matriarca com sua higiene pessoal e café da manhã. Depois acompanhava-a em caminhadas pelos jardins, sessões de leitura na biblioteca e supervisionava a administração dos medicamentos prescritos por Ricardo. À tarde, Dona Cecília geralmente recebia visitas de amigas do círculo social ou descansava enquanto Débora organizava relatórios detalhados sobre seu estado de saúde. Nunca tive uma cuidadora tão atenciosa, comentou Dona Cecília certa tarde, enquanto Débora arrumava os travesseiros de sua poltrona favorita. As outras eram competentes, claro, mas você enxerga além das minhas necessidades físicas. Débora sorriu, genuinamente tocada pelo comentário. É meu trabalho cuidar da senhora por completo, não apenas seguir prescrições médicas. Bernardo escolheu bem desta vez, embora eu suspeite que tenha sido por outros motivos, riu a idosa com uma piscadela marota. Ele tem passado muito tempo em casa desde que você chegou. Antes mal o via nas refeições. Era verdade. Bernardo, que normalmente saía cedo para reuniões e só retornava tarde da noite, agora fazia questão de almoçar em casa quase diariamente. Durante essas refeições, seus olhos frequentemente pousavam em Débora, observando-a com uma curiosidade que não conseguia disfarçar completamente. Numa dessas tardes, enquanto Dona Cecília tirava sua habitual soneca, Débora organizava os medicamentos quando notou algo estranho. A quantidade de comprimidos na cartela do novo remédio, prescrito por Ricardo, estava incorreta. Segundo suas anotações, Dona Cecília deveria ter tomado apenas 7 comprimidos, mas faltavam 9. Preocupada, decidiu verificar suas anotações novamente quando ouviu passos se aproximando. Ricardo entrou no quarto sem bater, um hábito que Débora achava desrespeitoso, mas que ele justificava como privilégio de médico da família. Boa tarde, Débora. Como está nossa paciente hoje? Estável, doutor. Pressão arterial normalizada, sem dores articulares significativas, respondeu profissionalmente, enquanto guardava discretamente a cartela de medicamentos. Algo em seu instinto dizia que era melhor investigar mais antes de compartilhar suas preocupações. Ricardo aproximou-se, ficando perto demais para o conforto de Débora. Impressionante como você se adaptou rapidamente a esta casa. Quase parece que nasceu para este ambiente. Apenas faço meu trabalho com dedicação, doutor. Não confunda adaptabilidade com pertencimento. Ele sorriu, aparentemente admirado com sua resposta. Sabe,
Tenho a impressão de que já nos conhecemos antes. Seu rosto me é vagamente familiar. Débora manteve a expressão neutra, embora seu coração acelerasse. Trabalhei em vários hospitais do Rio. Talvez tenhamos nos cruzado em algum congresso ou palestra. Talvez, Ricardo observou-a por mais um momento antes de voltar sua atenção para o prontuário de Dona Cecília. Vou aumentar a dosagem do Neurovan. A senhora está respondendo bem, mas acredito que podemos obter resultados mais significativos. O Neurovan é aquele medicamento experimental que o senhor mencionou na semana passada? Sim, é parte de um estudo clínico promissor. Dona Cecília tem a sorte de ter acesso antecipado a ele. Poucos pacientes recebem esta oportunidade. Débora hesitou. Não seria necessário um termo de consentimento formal para medicamentos experimentais? O olhar de Ricardo endureceu por um instante. Bernardo assinou toda a documentação necessária. Você está questionando meus procedimentos, senhorita Oliveira? De forma alguma, doutor. Apenas me certificando de que estou administrando corretamente o tratamento. Após Ricardo sair, Débora permaneceu inquieta. Algo sobre o médico e o novo tratamento não parecia correto. Decidiu fazer uma pesquisa discreta sobre o tal Neurovan durante sua próxima folga. 2 dias depois, durante o café da manhã, Dona Cecília apresentou um episódio de confusão mental que alarmou a todos. Enquanto tomava seu chá, subitamente derrubou a xícara. Seus olhos perderam o foco e começou a falar coisas desconexas. As cortinas... Precisam fechar as cortinas, eles estão observando, murmurou apontando para janelas inexistentes. Débora agiu rapidamente, acalmando-a e ajudando-a a voltar ao quarto, enquanto Bernardo, visivelmente preocupado, chamava Ricardo com urgência. O que aconteceu com minha mãe? Perguntou Bernardo a Débora quando finalmente conseguiram fazer Dona Cecília adormecer. Confusão mental aguda. Pode ser efeito colateral da nova medicação. Temos que monitorar de perto e relatar ao Dr. Menezes. Bernardo passou a mão pelos cabelos em gesto de preocupação. Ela nunca teve episódios assim antes. Será que fiz a escolha certa ao permitir esse tratamento experimental? Por um breve momento, Débora viu além da fachada fria do empresário. Viu um filho genuinamente preocupado com a mãe. O senhor confia no Dr. Menezes? Conheço Ricardo há mais de 20 anos. Ele é praticamente da família. Então confie também em mim quando digo que estarei atenta a qualquer alteração. Não deixarei nada passar despercebido. Seus olhares se encontraram, e pela primeira vez desde que Débora chegara àquela casa, Bernardo a viu realmente. Não como uma funcionária transformada para se adequar ao seu mundo, mas como uma profissional dedicada e uma mulher de caráter. O momento foi interrompido por Ricardo, que entrou apressadamente no quarto. Após examinar Dona Cecília, minimizou o ocorrido. Apenas uma reação esperada à medicação. O cérebro está se adaptando, criando novas conexões neurais. Vou ajustar a dosagem e prescrever um estabilizador para acompanhar. Quando saíram do quarto, Débora notou Vanessa esperando no corredor, seu rosto uma máscara de preocupação estudada. Bernardo, querido, soube que Dona Cecília teve uma crise. Vim assim que pude. Ela abraçou-o possessivamente, lançando um olhar triunfante para Débora por cima do ombro dele. Não foi nada grave, Vanessa. Já está sob controle. Mesmo assim, decidi cancelar meu dia para ficar aqui. Afinal, somos praticamente família, não é? Seu tom deixava claro que considerava Débora uma intrusa naquele círculo íntimo. Bernardo pareceu desconfortável com a situação. Agradeço sua preocupação, mas não é necessário. Dona Cecília está em boas mãos com a senhorita Oliveira. O comentário não passou despercebido por Vanessa, cujos olhos faiscaram com irritação momentânea antes de recuperar a compostura. Claro que está. Ainda assim, ficarei para o jantar. Precisamos discutir os detalhes da festa de aniversário de Dona Cecília, que está se aproximando. Naquela noite, durante o jantar, Débora manteve-se discretamente afastada, jantando na cozinha com Jacira e os outros funcionários, enquanto a família Monteiro e seus convidados ocupavam a sala de jantar principal. No entanto, através do sistema de interfone instalado para emergências, podia ouvir parcialmente a conversa. Considero imprudente realizar uma festa grande no estado atual de mamãe, dizia Bernardo. Bobagem, rebateu Gustavo.
Cancelar seria dar um péssimo sinal para nossos associados. A saúde da mamãe está perfeita. Foi apenas um episódio isolado, Ricardo confirmou. Concordo com Gustavo. A voz de Vanessa se intrometeu. Cancelar agora geraria rumores desnecessários. Além disso, já enviei os convites. 300 pessoas confirmaram presença. 300? A voz de Bernardo soou incrédula. Eu havia autorizado apenas um jantar íntimo para 50 convidados próximos. Ora, Bernardo, você sabe como são essas coisas. Uma celebração do nível dos Monteiro precisa ser grandiosa. Afinal, sua mãe está completando 75 anos. Débora desligou o interfone, incomodada com a conversa. Para aquelas pessoas, até mesmo o aniversário de uma senhora idosa era transformado em evento social para exibição de poder e status. Mas não era esse o aspecto que mais a preocupava naquele momento. Durante sua folga 2 dias antes, Débora havia pesquisado sobre o Neurovan e descoberto informações inquietantes. O medicamento estava ainda em fase inicial de testes clínicos, com relatórios preliminares indicando possíveis efeitos colaterais graves, incluindo episódios psicóticos transitórios e confusão mental. Exatamente o que Dona Cecília apresentara. Mais perturbador ainda. O laboratório responsável pelo desenvolvimento do Neurovan havia sido investigado no ano anterior por conduzir testes sem o consentimento adequado dos pacientes. E o nome de Ricardo Menezes aparecia como consultor principal do projeto. Seus pensamentos foram interrompidos por Jacira, que entrou na cozinha parecendo aflita. Senhorita, Débora, Dona Cecília está chamando pela senhora, parece agitada. Débora correu para o quarto da matriarca, encontrando-a sentada na cama, olhos arregalados e mãos trêmulas. O que foi, Dona Cecília? A senhora está sentindo alguma coisa? Ele veio aqui, sussurrou a idosa, agarrando o braço de Débora, enquanto você estava jantando. Deu-me mais remédios. Remédios que não são os meus habituais. Um alarme soou na mente de Débora. Quem, Dona Cecília? Quem veio aqui? Ricardo. Disse que era um ajuste na medicação. Mas eu conheço meus remédios, menina. Este era diferente. Ela apontou para um comprimido caído ao lado da cama. Eu fingi que engoli, mas escondi debaixo da língua. Ele não percebeu. Débora pegou o comprimido cuidadosamente, guardando-o em um lenço. Não era nenhum dos medicamentos regulares, nem mesmo o Neurovan. Era algo completamente diferente, sem marcações identificáveis. Um mau sinal em qualquer medicamento legítimo. A senhora fez muito bem, Dona Cecília. Vou guardar isso e investigar o que é. Por enquanto, não tome nada que não seja entregue diretamente por mim, entendeu? A idosa assentiu, sua lucidez surpreendente em comparação ao episódio da manhã. Tem algo errado acontecendo nesta casa, minha filha. Comecei a perceber depois que você chegou. É como se sua presença tivesse clareado minha mente de alguma forma. O que a senhora quer dizer? Antes de você chegar, vivia em constante confusão. Dias inteiros que não consigo lembrar. Mas quando você começou a me dar os remédios, seguindo os horários corretos, comecei a ter períodos de maior clareza. Dona Cecília baixou a voz. E nesses momentos, ouço coisas. Gustavo e Ricardo conversando sobre protocolo acelerado, resultados esperados, como se eu fosse algum tipo de experimento. Um calafrio percorreu a espinha de Débora. Suas suspeitas começavam a ganhar contornos mais definidos e assustadores. Dona Cecília, a senhora confia em mim? Com minha vida, minha filha. Seus olhos são como os da minha falecida irmã, incapazes de mentir. Então vamos fazer um acordo. A senhora continuará fingindo tomar os remédios que Ricardo trouxer, mas os guardará para mim. Direi que estou monitorando seus efeitos. Enquanto isso, darei apenas os medicamentos que sei serem seguros nos horários corretos. A idosa sorriu, apertando a mão de Débora. Sabia que você era especial desde o primeiro dia. Bernardo pode ter te trazido para esta casa pelos motivos errados, mas foi a melhor decisão que ele tomou em anos. Após certificar-se de que Dona Cecília estava confortável e adormecida, Débora retornou ao seu quarto. O comprimido misterioso guardado com segurança. Precisava encontrar um laboratório independente para analisá-lo. Mas como faria isso sem levantar suspeitas? A resposta veio na forma de uma mensagem de texto de sua amiga Juliana,
farmacêutica do hospital universitário. Ei, amiga, tudo bem? Quando você vem me visitar no laboratório, estou com saudades. Uma ideia formou-se na mente de Débora. Em sua próxima folga, visitaria Juliana e pediria que analisasse discretamente o comprimido. Era arriscado, mas necessário. Algo muito estranho estava acontecendo na mansão dos Monteiro, e Dona Cecília poderia estar em perigo. Na manhã seguinte, durante o café da família, Débora assistia discretamente, enquanto servia chá para Dona Cecília. Bernardo, Ricardo e Gustavo discutiam negócios, enquanto Vanessa folheava desinteressadamente uma revista de moda. O Laboratório Progresso está disposto a investir 5 milhões iniciais, dizia Gustavo com entusiasmo. Se o Neurovan obtiver aprovação acelerada, serão mais 15 milhões na segunda fase. Ricardo sorriu satisfeito. E conseguiremos essa aprovação. Os resultados preliminares são promissores. Precisamos apenas de dados mais concretos sobre eficácia em casos avançados. E os efeitos colaterais? Perguntou Bernardo, franzindo a testa. Depois do episódio de ontem, estou preocupado. Efeitos transitórios, completamente esperados. O benefício supera amplamente qualquer desconforto temporário. Débora serviu chá para Bernardo, seus olhos encontrando-se brevemente. Havia um questionamento silencioso no olhar dele, como se começasse a duvidar das palavras do amigo. Aliás, continuou Ricardo, preciso aumentar a frequência das avaliações. Proponho uma internação breve de Dona Cecília em minha clínica particular, onde poderemos monitorar as respostas ao tratamento em ambiente controlado. Internação? A xícara de Bernardo parou a meio caminho dos lábios. Não me parece necessário. É apenas uma precaução, considerando o episódio recente. 3 dias seriam suficientes para ajustar a medicação corretamente. Gustavo interveio rapidamente. Ricardo tem razão, irmão. Precisamos do melhor tratamento para a mamãe, e a clínica dele tem equipamentos de última geração que não temos aqui em casa. Débora observou a interação com crescente apreensão. A ideia de Dona Cecília sendo levada para a clínica de Ricardo, longe de seus olhos vigilantes, era profundamente preocupante. Talvez possamos considerar equipar um quarto aqui mesmo com o necessário, sugeriu ela, não conseguindo permanecer em silêncio. Seria mais confortável para Dona Cecília permanecer em ambiente familiar. 3 pares de olhos voltaram-se para ela com expressões variadas, surpresa no rosto de Bernardo, irritação no de Gustavo e algo próximo da raiva contida no de Ricardo. Perdão pela intromissão, continuou Débora, mantendo a voz profissional. Como cuidadora, observo que mudanças de ambiente costumam ser estressantes para pacientes da idade de Dona Cecília, especialmente após episódios de confusão mental. Aprecio sua preocupação, senhorita Oliveira, respondeu Bernardo lentamente. Mas as decisões médicas cabem ao Dr. Menezes. Obviamente, acrescentou Ricardo com um sorriso gelado. Embora seja compreensível o apego que a Oliveira desenvolveu por sua paciente, é bastante comum em profissionais iniciantes. A insinuação de inexperiência era clara, mas Débora manteve a compostura. Minha preocupação é estritamente profissional, doutor. Apenas coloco à disposição minhas observações sobre o caso. E são muito apreciadas, interrompeu Bernardo para surpresa de todos. Na verdade, gostaria que a senhorita Oliveira acompanhasse minha mãe durante essa internação, se ocorrer. Sua presença familiar será benéfica. Ricardo e Gustavo trocaram olhares rápidos de preocupação. Infelizmente, isso não seria possível, respondeu Ricardo. Protocolo da clínica, apenas equipe interna durante períodos de observação intensiva. Neste caso, disse Bernardo, colocando a xícara na mesa com decisão, prefiro adiar essa internação até que tenhamos mais certeza de sua necessidade. Continuaremos o tratamento aqui, com monitoramento constante. A tensão na mesa era palpável. Vanessa, que até então parecia desinteressada, interveio com voz melosa. Querido, por que tanta resistência? Ricardo só quer o melhor para Dona Cecília. Você sempre confiou nele. E continuo confiando. Mas agora temos uma profissional dedicada monitorando minha mãe 24 horas por dia. Parece prudente utilizar essa vantagem. O olhar que Bernardo lançou para Débora continha algo novo. Respeito. Era a primeira vez que ele a tratava não como uma funcionária contratada para ornamentar sua casa,
mas como uma profissional cuja opinião tinha valor. Após o café, quando todos se dispersaram, Bernardo chamou Débora ao seu escritório. Era a primeira vez que ela entrava naquele espaço, o santuário privado do empresário. Estantes de livros cobriam as paredes, a maioria sobre economia e administração, mas, surpreendentemente, uma seção inteira dedicada à literatura brasileira clássica. Senhorita Oliveira, quero que me diga exatamente o que pensa sobre o tratamento de minha mãe. Sem rodeios, sem medo de represálias profissionais. Apenas a verdade, como a profissional que sei que é. Débora hesitou. Era uma oportunidade, mas também um risco. Sem provas concretas, suas suspeitas poderiam soar como paranoia, ou pior, tentativa de sabotar a reputação de Ricardo por motivos pessoais. Sr. Monteiro, tenho observado alguns padrões preocupantes. Os episódios de confusão de sua mãe parecem coincidir com alterações na medicação feitas pelo Dr. Menezes. Coincidências acontecem, verdade. Mas também tenho dúvidas sobre o Neurovan. Pesquisei a respeito, e as informações disponíveis são limitadas e preocupantes. Trata-se de um medicamento experimental com histórico de efeitos colaterais significativos. Bernardo inclinou-se sobre a mesa, os olhos fixos em Débora. Está insinuando que Ricardo estaria deliberadamente prejudicando minha mãe, um amigo de 2 décadas? Não estou insinuando nada, senhor. Apenas compartilhando observações profissionais. Como enfermeira, meu dever é zelar pelo bem-estar da paciente acima de tudo. Algo na sinceridade de Débora pareceu tocar Bernardo. Por um momento, sua máscara de frieza empresarial caiu, revelando o homem vulnerável por trás da fachada. Minha mãe é tudo que tenho, senhorita Oliveira. Depois que meu pai partiu, foi ela quem manteve esta família unida, apesar das diferenças entre Gustavo e eu. Se algo acontecer com ela, é por isso que precisamos ser cautelosos, senhor. Proponho monitorarmos a medicação mais de perto, documentando cada dose e reação. Se minhas preocupações forem infundadas, os dados nos mostrarão. Se não, Bernardo assentiu lentamente. Faça isso, discretamente, e reporte diretamente a mim, não a Ricardo ou Gustavo. Compreendido, senhor. Quando Débora se virou para sair, Bernardo acrescentou. E, senhorita Oliveira, Débora, obrigado por sua honestidade. É uma qualidade rara neste mundo. Foi a primeira vez que ele usou seu primeiro nome, pronunciando-o com uma suavidade que fez algo agitar-se dentro dela. Débora apenas assentiu e saiu, ignorando o calor que subia pelo seu rosto. O que ela não percebeu foi Vanessa escondida atrás de uma coluna no corredor, tendo escutado parte da conversa. Seus olhos brilhavam com raiva determinada enquanto discava um número no celular. Ricardo, temos um problema. A enfermeirazinha está ficando muito curiosa e Bernardo está ouvindo-a. Precisamos acelerar o plano antes que ela estrague tudo. Na outra ponta da linha, a voz de Ricardo soou tensa. Mantenha a calma, Vanessa. Já identifiquei nossa intrometida. Débora Oliveira. Ou melhor, Débora Santos, como ela se chamava quando trabalhava no Hospital Central há 3 anos. Lembra do escândalo que quase arruinou minha reputação? A denunciante anônima que vazou informações sobre meus testes não autorizados. Está dizendo que foi ela? Perguntou Vanessa, chocada. Tenho quase certeza. E agora ela está aqui, sob o mesmo teto que eu, provavelmente buscando mais provas. Uma coincidência interessante demais. E agora? Agora? Vamos garantir que a senhorita Oliveira perca toda a credibilidade antes que possa fazer qualquer acusação. E para isso precisaremos da ajuda do seu querido e ambicioso Gustavo. Naquela mesma noite, enquanto a mansão dormia, Débora foi surpreendida por leves batidas em sua porta. Ao abrir, encontrou Dona Cecília em sua camisola de seda, olhos assustados e um pequeno caderno nas mãos. Preciso lhe mostrar algo, minha querida, sussurrou a idosa entrando no quarto. Comecei a escrever tudo o que sinto depois de tomar os remédios. Algo está errado, muito errado, e acho que sei o porquê. Débora ajudou-a a sentar-se e examinou o caderno, seu coração disparando ao ler as anotações detalhadas que a idosa havia feito nos momentos de lucidez. Era o diário de alguém sendo lentamente envenenado, sem saber. O caderno de Dona Cecília era uma revelação perturbadora.
Páginas e páginas de anotações meticulosas descreviam sintomas específicos após cada medicação. Depois do comprimido azul que Ricardo me deu pessoalmente, tive visões estranhas. Pessoas que não existem nas paredes. Ou remédio novo às 15 horas. Logo depois não consegui lembrar o nome do meu falecido marido. Voltei a lembrar quando Débora assumiu meus medicamentos. Dona Cecília, isso é extraordinário, murmurou Débora, folheando as páginas. A senhora manteve este registro mesmo nos períodos de confusão? Nos momentos de clareza, explicou a idosa. É como se minha mente flutuasse entre neblina e lucidez. Durante a lucidez, escrevo tudo o que consigo lembrar. Escondo o caderno na caixa falsa de joias que Bernardo me deu anos atrás. Ninguém sabe dela além de nós dois. Débora apertou as mãos da senhora entre as suas. Isso pode ser evidência crucial. A senhora está disposta a me ajudar a descobrir o que realmente está acontecendo? Minha querida, posso ter 75 anos, mas não sou tola. Ricardo Menezes está fazendo algo terrível comigo e suspeito que meu próprio filho Gustavo esteja envolvido. Os olhos da senhora brilharam com determinação. Ainda tenho força para uma última batalha, especialmente se for para proteger Bernardo daqueles em quem ele confia cegamente. Um plano começou a se formar na mente de Débora. Preciso da sua colaboração para documentar tudo. Continuarei substituindo os medicamentos suspeitos, mas precisamos fingir que a senhora ainda os toma e apresenta os sintomas esperados. Ao mesmo tempo, coletarei amostras para análise. Farei o que for necessário, assentiu Dona Cecília. Mas tome cuidado, minha filha. Há mais em jogo do que você imagina. Como assim? A matriarca hesitou, olhando para a porta como se temesse ser ouvida. 2 semanas antes de você chegar, ouvi Gustavo e Ricardo conversando na biblioteca. Mencionaram algo sobre participação acionária garantida, aprovação acelerada do medicamento e paciente zero ideal. Na hora não entendi, mas agora... A senhora acha que estão usando-a como cobaia para testar um medicamento em desenvolvimento? A voz de Débora mal conseguia conter a indignação. Pior, acho que estão intensificando sintomas artificialmente para provar a eficácia de uma cura milagrosa. Dona Cecília suspirou. O Laboratório Progresso pertence a um amigo próximo de Ricardo. Bernardo investiu milhões nele recentemente, por recomendação de Gustavo. As peças começavam a se encaixar de forma alarmante. Tratava-se não apenas de uma experimentação médica antiética, mas de um esquema financeiro elaborado, usando a saúde de Dona Cecília como moeda de troca. Precisamos de provas concretas, decidiu Débora, e precisamos consegui-las antes da internação que Ricardo está planejando. Nos dias seguintes, Débora executou seu plano meticulosamente. Coletou amostras de todos os medicamentos, especialmente os administrados pessoalmente por Ricardo, e as guardou em um estojo especial. Fotografou discretamente o caderno de Dona Cecília e manteve seu próprio registro paralelo de observações clínicas. Seguindo sua orientação, a matriarca simulava os sintomas esperados na presença de Ricardo e Gustavo, mas mostrava melhora significativa quando apenas Bernardo estava presente. A confusão no comportamento de Dona Cecília, ora lúcida, ora desorientada, começou a intrigar Bernardo. Numa tarde, enquanto caminhavam pelo jardim da mansão, ele questionou Débora diretamente. Noto algo estranho no comportamento de minha mãe. Com Ricardo, ela parece cada vez mais confusa. Comigo e com você, mostra momentos de completa lucidez. Como explica isso medicamente? O momento de verdade havia chegado antes do que Débora planejara. Precisava decidir rapidamente quanto revelar. Senhor Monteiro, preciso lhe mostrar algo, mas não aqui. Podemos conversar em particular no seu escritório depois que Dona Cecília adormecer esta noite? A expressão de Bernardo tornou-se séria. É tão grave assim? Temo que sim. A tensão entre eles era quase palpável, mas foi interrompida pela chegada de Vanessa, que aparentemente surgiu do nada, como tinha o hábito de fazer. Interrompo alguma coisa? Perguntou com falsa docilidade. Bernardo, querido, precisamos finalizar os detalhes do aniversário. Os fornecedores estão esperando sua aprovação para o menu. Agora não, Vanessa. O tom cortante surpreendeu tanto Débora quanto a socialite.
Mas a festa é em 3 dias. Ainda temos o vestido de Dona Cecília para aprovar, a lista final de convidados, a decoração. Disse que agora não. Bernardo raramente levantava a voz, e o efeito foi imediato. Vanessa recuou, lançando um olhar venenoso para Débora antes de se retirar. "Às 9 no meu escritório", murmurou Bernardo para Débora, antes de seguir na direção oposta. O restante da tarde transcorreu em clima de apreensão. Durante o jantar, Débora percebeu olhares trocados entre Ricardo, Gustavo e Vanessa. Algo havia mudado na dinâmica, e ela suspeitava ser o alvo da conspiração silenciosa. Suas suspeitas foram confirmadas quando, ao retornar ao quarto para buscar o estetoscópio, encontrou seus pertences revirados sutilmente. Alguém havia procurado algo entre suas coisas, tentando disfarçar a invasão. Felizmente, os itens mais importantes, as amostras de medicamentos e as fotografias do caderno, estavam bem escondidos em um compartimento falso de sua maleta médica, que mantinha sempre consigo. Às 9 em ponto, Débora bateu na porta do escritório de Bernardo, o coração acelerado não apenas pela gravidade da situação, mas pela proximidade do homem que, contra todas as probabilidades, começava a despertar sentimentos inesperados nela. "Entre", a voz grave respondeu. Bernardo estava de pé junto à janela, contemplando a vista noturna do Rio de Janeiro. A cidade brilhava lá embaixo, um manto de luzes que contrastava com a escuridão que pairava sobre aquela casa. "Sente-se, por favor", indicou ele, ocupando sua própria cadeira atrás da imponente mesa de jacarandá. "Quero ouvir tudo, sem interrupções." Débora respirou fundo e começou sua exposição metodicamente, como aprendera na faculdade de enfermagem. Primeiro, apresentou suas observações sobre as mudanças no comportamento de Dona Cecília. Depois, mostrou as fotografias do caderno secreto da matriarca. Por fim, revelou sua pesquisa sobre o Neurovan e as inconsistências nos procedimentos médicos de Ricardo. "Ainda não tenho provas definitivas", concluiu. "Mas tenho fortes indícios de que sua mãe está sendo usada em um experimento não autorizado, possivelmente para manipular resultados de eficácia do Neurovan, e suspeito que haja interesses financeiros significativos envolvidos." O silêncio que seguiu foi opressivo. Bernardo permaneceu imóvel, o rosto uma máscara indecifrável. Por um momento terrível, Débora temeu ter cometido um erro catastrófico. E se ele não acreditasse nela? E se estivesse envolvido também? Quando finalmente falou, a voz de Bernardo estava carregada de uma emoção contida que Débora nunca ouvira antes. "Se o que está dizendo for verdade, Ricardo traiu não apenas minha confiança profissional, mas 2 décadas de amizade." Ele levantou-se, caminhando lentamente pela sala. "E Gustavo, meu próprio irmão. Isso explicaria seu súbito interesse pelos negócios do Laboratório Progresso. Compreendo que seja difícil acreditar, senhor. É uma acusação grave contra pessoas próximas a você." Bernardo parou diante dela, seus olhos intensos fixos nos dela. "Por que está fazendo isso, senhorita Oliveira? Qual é seu verdadeiro interesse nesta situação?" A pergunta a pegou de surpresa. "Meu interesse é puramente profissional e ético. Como enfermeira, tenho o dever de proteger meus pacientes. Mesmo que isso signifique arriscar seu emprego, sua reputação. Ricardo Menezes é um médico poderoso nesta cidade. Ele poderia destruir sua carreira com uma única ligação." Era verdade, e Débora sabia disso. Mas havia algo maior em jogo. "Algumas coisas são mais importantes que carreiras, senhor Monteiro. A integridade é uma delas. A vida de sua mãe é outra." Um longo momento se passou entre eles, um silêncio carregado de tensão e algo mais, algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. "Precisamos de provas irrefutáveis", disse finalmente Bernardo. "Se o que diz é verdade, não podemos confrontá-los apenas com suspeitas. Ricardo argumentará que são procedimentos médicos legítimos e Gustavo negará qualquer envolvimento." "Tenho uma ideia", respondeu Débora. "Amanhã é meu dia de folga. Tenho uma amiga no laboratório do hospital universitário que pode analisar discretamente as amostras que coletei. Além disso, se pudéssemos acessar as comunicações entre Ricardo, Gustavo e o Laboratório Progresso..." Bernardo ergueu uma sobrancelha.
Isso seria ilegal sem um mandado judicial. Existem outras formas. Ricardo costuma deixar o tablet médico dele no quarto de Dona Cecília durante as visitas. Se pudéssemos examinar o histórico de e-mails ou mensagens... Você me surpreende, senhorita Oliveira. Não imaginava esse lado estratégico em você. Um leve sorriso curvou os lábios de Débora. Há muitas coisas sobre mim que o senhor não imagina, senhor Monteiro. O comentário provocou uma reação inesperada. Algo no olhar de Bernardo suavizou e, por um momento fugaz, o empresário implacável deu lugar ao homem vulnerável. Acredito nisso, respondeu ele, a voz mais suave, e gostaria de conhecê-las. O momento foi quebrado pelo toque do celular de Bernardo. Ao verificar a tela, sua expressão endureceu novamente. É Ricardo. Diz que precisa me ver com urgência amanhã cedo para discutir o estado de minha mãe. Ele olhou para Débora com renovada determinação. Parece que nosso tempo está se esgotando. Se Ricardo está acelerando seus planos, precisamos agir rapidamente. Juntos elaboraram uma estratégia. Débora usaria seu dia de folga para levar as amostras ao laboratório. Enquanto isso, Bernardo manteria Ricardo ocupado com uma longa reunião matinal, dando a Débora tempo suficiente para sua missão. Também concordaram em instalar discretamente uma câmera no quarto de Dona Cecília para documentar as visitas não agendadas de Ricardo. Uma última coisa, disse Bernardo quando Débora se levantou para sair. Por que escolheu me contar tudo isso? Poderia ter ido diretamente à polícia ou à comissão de ética médica. Débora hesitou na porta. Porque, apesar de tudo, vi como o senhor ama sua mãe. E porque... Ela pausou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Acredito que por trás do empresário calculista existe um homem de princípios que merece a chance de proteger sua família. Quando a porta se fechou atrás dela, Bernardo permaneceu imóvel, sentindo algo despertar dentro dele que havia muito tempo dormia. A capacidade de confiar novamente. A manhã seguinte amanheceu com uma chuva fina típica do outono carioca. Débora saiu cedo, supostamente para visitar seu pai em Niterói, como fazia em todos os seus dias de folga. O que ninguém sabia era que, antes de ir ao encontro de Sebastião, faria uma parada crucial no hospital universitário. Juliana Rocha, sua amiga desde os tempos da faculdade de enfermagem, recebeu-a no laboratório com um abraço caloroso. Quanto tempo, Dé? Você sumiu desde que começou a trabalhar para os ricaços. Desculpe, Ju. O trabalho tem sido intenso. Após atualizarem-se rapidamente, Débora assumiu uma expressão séria e mostrou as amostras que trazia em sua maleta, explicando a situação em termos gerais, sem revelar nomes. Preciso saber o que são esses medicamentos, especialmente este que não tem identificação. Apontou para o comprimido que Dona Cecília havia escondido. Juliana examinou as amostras com expressão preocupada. Alguns desses eu reconheço. São medicamentos neurológicos comuns. Mas este aqui, ela indicou o comprimido não identificado. Precisarei fazer uma análise mais detalhada. Posso ter resultados preliminares em algumas horas. Por favor, Ju, é muito importante. Uma vida pode depender disso. Você está metida em algo perigoso, não está? Perguntou Juliana, conhecendo bem o senso de justiça inabalável da amiga. Apenas fazendo meu trabalho. Te ligo em 2 horas. Após deixar o hospital, Débora seguiu para Niterói, onde passou algumas horas com seu pai. A condição de Sebastião havia melhorado significativamente graças à fisioterapia que o salário generoso de Débora agora podia pagar. Vê-lo recuperando movimentos e falando com mais clareza reforçou sua determinação em fazer o que era certo, mesmo que arriscado. Você parece preocupada, filha, observou Sebastião, sempre atento às mudanças no humor da filha. Estou bem, pai. Apenas algumas complicações no trabalho. Aquele empresário ainda está te tratando como objeto decorativo? Débora sorriu levemente. Na verdade, as coisas mudaram. Ele está diferente do que imaginei inicialmente. Sebastião ergueu as sobrancelhas. Conheço esse tom. Tome cuidado, Débora. Homens como ele vivem em um mundo muito diferente do nosso. Não é nada disso, pai, protestou ela, sentindo o rosto esquentar. É uma relação estritamente profissional. Se você diz... O tom cético do pai fez Débora mudar de assunto rapidamente.
Quando seu celular tocou mostrando o número de Juliana, Débora atendeu imediatamente, afastando-se para ter privacidade. Tenho os resultados, Dé, e não são bons. A voz de Juliana soava alarmada. O comprimido não identificado contém uma combinação perigosa de substâncias que podem induzir confusão mental severa, alucinações e sintomas semelhantes à demência precoce. É algo experimental, não aprovado. Se alguém está administrando isso a um paciente sem consentimento informado, estamos falando de crime grave. O coração de Débora acelerou. Era exatamente o que suspeitava, mas ter a confirmação era aterrorizante. Você pode me enviar um relatório detalhado por e-mail? Preciso dessa evidência. Já está na sua caixa de entrada. Mas, Dé, você precisa denunciar isso imediatamente. Quem quer que esteja fazendo isso, precisa ser parado. É exatamente o que pretendo fazer. Obrigada, Ju, te devo uma. Ao desligar, Débora verificou seu e-mail e encontrou o relatório prometido, detalhando a composição química do comprimido misterioso. Era a prova que precisavam. Seu celular vibrou novamente, desta vez com uma mensagem de Bernardo. Precisa voltar imediatamente. Ricardo insiste em internar minha mãe hoje mesmo. Diz que é uma emergência médica. O pânico tomou conta de Débora. O plano estava sendo acelerado. Despediu-se rapidamente do pai e correu para pegar o primeiro ônibus de volta ao Rio. Durante todo o trajeto, sua mente trabalhava freneticamente. Se Ricardo conseguisse internar Dona Cecília em sua clínica particular, teria controle total sobre o que aconteceria com ela. Poderiam alegar uma súbita piora, administrar drogas sem supervisão, até mesmo falsificar resultados para comprovar a eficácia do Neurovan quando realmente estivessem apenas revertendo os efeitos das drogas que eles mesmos haviam administrado. Quando finalmente chegou à mansão dos Monteiro, encontrou uma cena caótica. Ambulância estacionada na entrada, paramédicos entrando com uma maca e Ricardo dando ordens em tom autoritário. — O que está acontecendo? Perguntou Débora, correndo para o hall de entrada. — Já a enfermeira finalmente retornou de sua folga, comentou Ricardo com desdém. Dona Cecília teve um episódio psicótico severo. Está sendo transferida para minha clínica imediatamente. Isso é impossível. Ela estava perfeitamente bem quando saí esta manhã, protestou Débora, procurando Bernardo com o olhar. O empresário estava ao telefone, discutindo intensamente com alguém. Ao ver Débora, fez um gesto para que esperasse e continuou a conversa, visivelmente frustrado. Gustavo aproximou-se, exibindo preocupação que não alcançava seus olhos. Foi terrível, senhorita Oliveira. Mamãe começou a gritar sobre pessoas querendo envenená-la. Tentou atacar Ricardo quando ele veio examiná-la. Tivemos que sedá-la para sua própria segurança. Vanessa observava a cena de um canto, um leve sorriso de satisfação nos lábios que desapareceu assim que notou Débora olhando. Ignorando todos, Débora correu escada acima para o quarto de Dona Cecília, encontrando os paramédicos preparando-a para a transferência. A idosa estava sedada, semiconsciente, murmurando palavras desconexas. Como enfermeira responsável, exijo saber que medicação foi administrada, disse Débora em tom profissional. Um dos paramédicos, claramente intimidado pela presença de Ricardo, que o seguira até o quarto, hesitou. Apenas seguimos as instruções do Dr. Menezes. Um sedativo leve. Mostrem-me a ampola, insistiu Débora. Senhorita Oliveira, sua folga tecnicamente ainda não terminou, interveio Ricardo com frieza. Não tem autoridade para questionar procedimentos médicos de emergência. Tenho toda a autoridade quando se trata da segurança da minha paciente. Sua paciente. Interessante escolha de palavras. Dona Cecília é minha paciente há mais de 2 décadas. Ricardo aproximou-se baixando a voz para que apenas ela ouvisse. Sei quem você é, Débora Santos. A enfermeira curiosa demais do Hospital Central que quase destruiu minha carreira 3 anos atrás com suas denúncias anônimas. Que coincidência encontrá-la aqui, não é? Ou deveria dizer, que armação bem planejada. O sangue de Débora gelou. Ele sabia. De alguma forma, Ricardo a havia identificado e agora tentava virá-la contra Bernardo antes que pudessem confrontá-lo juntos. Não sei do que está falando, respondeu mantendo a compostura. Claro que sabe. A questão é, Bernardo sabe quem realmente contratou? Uma espiã infiltrada para tentar me desacreditar novamente?
O sorriso de Ricardo era gelado como uma lâmina. Aconselho a fazer suas malas discretamente. Até o final do dia não haverá mais lugar para você nesta casa. Antes que Débora pudesse responder, Bernardo entrou no quarto, o rosto uma máscara de preocupação controlada. Ricardo, precisamos conversar. Em particular. Os dois homens saíram, deixando Débora com Dona Cecília e os paramédicos. Aproveitando o momento, ela discretamente verificou os sinais vitais da idosa e notou algo alarmante. Suas pupilas estavam muito mais dilatadas do que o normal para um sedativo leve. Por favor, não a movam até que eu volte, pediu aos paramédicos. Preciso verificar algo em meus registros médicos. Sem esperar resposta, Débora correu para seu quarto, onde havia deixado sua maleta com o relatório enviado por Juliana. Ao abrir a porta, porém, encontrou Vanessa remexendo em suas gavetas. O que pensa que está fazendo? Perguntou Débora, a raiva substituindo momentaneamente o medo. Vanessa virou-se nem um pouco constrangida, apenas verificando se não está roubando joias da família. Funcionárias como você geralmente não podem resistir à tentação. Saia do meu quarto. Agora. Com prazer. Já encontrei o que procurava. Vanessa segurava o celular de Débora, que ela deixara carregando. Mensagens muito interessantes aqui. Quem diria que a dedicada enfermeira está tramando com Bernardo contra seu próprio médico? Ricardo ficará fascinado. Devolva meu celular, exigiu Débora, avançando. Tarde demais, já encaminhei tudo para mim mesma. Vanessa jogou o aparelho na cama com desdém. Sabe, você até conseguiu enganar Bernardo com esse papel de enfermeira dedicada e honesta. Ele sempre teve um fraco por causas perdidas, mas eu o conheço há anos. Quando souber de seu passado com Ricardo, quem você acha que ele acreditará? Na funcionária que contratou há semanas ou no amigo de toda a vida? A verdade tem um jeito de aparecer, mesmo quando pessoas como você tentam enterrá-la. Vanessa riu, um som frio e calculado. Que poético. Mas no mundo real, a verdade é o que pessoas com poder decidem que ela é. E nesta casa você não tem poder algum. Após a saída triunfante de Vanessa, Débora sentiu o pânico crescer. O plano estava desmoronando rapidamente. Se Ricardo conseguisse levar Dona Cecília para sua clínica, perderia acesso a ela. Se Vanessa revelasse seu histórico com Ricardo antes que pudesse explicar tudo a Bernardo, perderia sua confiança. Pensou rapidamente. O relatório do laboratório estava em seu e-mail, mas precisava de mais. Lembrou-se então da mini-câmera que Bernardo havia instalado no quarto de Dona Cecília na noite anterior. Com sorte, teria capturado algo incriminador. Voltou apressadamente ao quarto da idosa, encontrando-o vazio. Seu coração afundou. Haviam levado Dona Cecília enquanto ela confrontava Vanessa. Correu para a entrada da mansão a tempo de ver a ambulância partindo. Na porta, Bernardo e Ricardo continuavam uma discussão tensa. Completamente desnecessário, Ricardo. Poderiam ter esperado minha autorização final. Era uma emergência médica, Bernardo. Como médico, tenho autoridade para agir quando a vida de uma paciente está em risco. Minha mãe estava bem esta manhã. Exatamente por isso precisamos investigar o que causou essa deterioração súbita. E, falando nisso, Ricardo baixou a voz, mas não o suficiente para que Débora não ouvisse. Precisamos discutir sua enfermeira. Receio que ela não seja quem você pensa. Bernardo viu Débora parada na escada e seu rosto tornou-se ilegível. Continuaremos esta conversa na clínica. Estarei lá em 1 hora. Quando Ricardo partiu, o silêncio entre Bernardo e Débora era pesado com perguntas não formuladas. Ele fez um gesto discreto, indicando seu escritório, e ela o seguiu, sentindo que caminhava para um tribunal onde seria julgada. A porta mal havia se fechado quando Bernardo se virou para ela, os olhos intensos. Ricardo diz que você trabalhou no Hospital Central 3 anos atrás e foi responsável por denúncias anônimas que quase arruinaram sua reputação. É verdade. O momento da verdade havia chegado. Débora respirou fundo, sabendo que tudo dependia de sua resposta. Sim, é verdade. Eu era enfermeira no setor de geriatria quando percebi que certos pacientes estavam sendo submetidos a tratamentos experimentais sem consentimento adequado. Pacientes vulneráveis, muitos com demência,
sem família para protegê-los. Denunciei anonimamente, porque sabia que não teria chance contra alguém do calibre de Ricardo. Bernardo a observava com expressão impenetrável. Por que não me contou isso antes? Porque precisava primeiro confirmar minhas suspeitas sobre o que está acontecendo com sua mãe. Se revelasse meu histórico com Ricardo, você poderia interpretar minhas preocupações como vingança pessoal ou perseguição. E como sei que não é exatamente isso? Débora ergueu o queixo desafiadora. Tenho provas, Sr. Monteiro. O relatório do laboratório confirmou que o comprimido não identificado contém substâncias que induzem artificialmente sintomas de demência. A câmera que instalamos provavelmente capturou Ricardo administrando medicação não autorizada. E o caderno de sua mãe documenta todo o processo. A expressão de Bernardo suavizou ligeiramente. A câmera captou algo, sim. Ricardo entrando no quarto quando pensava que ninguém estava olhando, administrando algo na intravenosa de minha mãe. O que não entendo é o porquê. Por que Ricardo faria isso? Por que Gustavo estaria envolvido? Dinheiro e prestígio, respondeu Débora simplesmente. O Neurovan está em fase de aprovação. Se conseguirem demonstrar eficácia milagrosa em pacientes com demência avançada, o valor de mercado será astronômico. E se o Laboratório Progresso for o primeiro a lançar, os investidores iniciais ficarão milionários, completou Bernardo, a compreensão finalmente amanhecendo em seu rosto. E se o paciente usado para demonstrar essa eficácia for a mãe de um dos homens mais influentes do Brasil, com testemunho dele próprio sobre a cura milagrosa? Marketing instantâneo para o medicamento do século. Bernardo sentou-se pesadamente, a realidade da traição atingindo-o por completo. Meu próprio irmão, usando nossa mãe como cobaia para um esquema de enriquecimento. Sinto muito, disse Débora suavemente. Um longo momento de silêncio seguiu-se, durante o qual Débora observou Bernardo processar tudo o que descobrira. Quando finalmente falou, sua voz continha uma determinação gelada. Precisamos agir agora. Minha mãe está sozinha na clínica de Ricardo, à mercê dele. Ele levantou-se, uma nova energia emanando dele. Você disse que tem o relatório do laboratório? Sim, no meu e-mail. Ótimo. Vou ligar para meu advogado e para a comissão de ética médica. Enquanto isso, precisamos ir à clínica imediatamente antes que façam algo irreversível. Enquanto Bernardo fazia as ligações necessárias, Débora enviou rapidamente um e-mail para si mesma com cópia do relatório, das fotos do caderno de Dona Cecília e anexou também o vídeo da câmera que Bernardo havia recuperado. Estavam prestes a sair quando Gustavo apareceu na porta, acompanhado por 2 seguranças da mansão. Sinto muito, irmão, mas não posso deixar você ir a lugar algum neste momento, disse ele, uma arma de calmantes tranquilizantes nas mãos de um dos seguranças. Não até que Ricardo tenha tempo de finalizar o tratamento de mamãe. Você perdeu a cabeça, Gustavo? O que pensa que está fazendo? Bernardo posicionou-se protetoramente na frente de Débora, assegurando nosso futuro financeiro. 15% das ações do Laboratório Progresso, Bernardo. Sabe o quanto isso valerá quando o Neurovan for aprovado? Bilhões. Mamãe entenderia o sacrifício. Sacrifício? A voz de Bernardo tremeu de raiva. Você está envenenando nossa mãe para manipular os resultados de um medicamento. Termos tão dramáticos, suspirou Gustavo. Estamos apenas acelerando sintomas temporariamente para demonstrar a eficácia da cura. No final, ela ficará bem e nós ricos. Ninguém sai prejudicado, exceto os milhares de pacientes que serão tratados com um medicamento aprovado, com base em resultados fraudulentos, interveio Débora, incapaz de conter-se. Gustavo a encarou com desprezo. A enfermeirazinha tem opinião sobre ética farmacêutica. Que adorável. Ele voltou-se para os seguranças. Levem meu irmão para o quarto dele e certifiquem-se de que fique lá. Quanto à senhorita Oliveira, escoltem-a para fora da propriedade. Seus serviços não são mais necessários. Se tocar em qualquer um de nós, Gustavo, juro que destruirei você, ameaçou Bernardo. Tenho todas as provas necessárias do que você e Ricardo estão fazendo. Um único telefonema e tudo vai para a polícia e para a imprensa. A confiança de Gustavo vacilou ligeiramente. Está blefando. Teste-me. O tom de Bernardo não deixava dúvidas sobre sua seriedade. Agora saia do meu caminho. Vou buscar minha mãe. Um impasse tenso seguiu-se,
com nenhum dos lados disposto a ceder. Os seguranças, claramente desconfortáveis por estarem no meio de uma disputa familiar, hesitaram, incertos sobre quem deveriam obedecer. Foi Jacira, a governanta, que quebrou o impasse, aparecendo silenciosamente atrás de Gustavo com um objeto pesado na mão, a estatueta de bronze que normalmente adornava o hall de entrada. "Perdoe-me, Sr. Gustavo", murmurou ela, antes de golpeá-lo nas costas com força suficiente para fazê-lo cair atordoado. Aproveitando a confusão, Bernardo imobilizou um dos seguranças enquanto Débora, usando seu conhecimento de pontos de pressão, neutralizou o outro com um movimento rápido. "Jacira, você é uma caixinha de surpresas", comentou Bernardo, ajudando a senhora a se recompor. "Ninguém faz mal a Dona Cecília enquanto eu estiver nesta casa, senhor", respondeu ela com dignidade. "Agora vão antes que ele acorde. Cuidarei para que fiquem detidos por algum tempo." Sem perder mais tempo, Bernardo e Débora correram para o carro dele, dirigindo rapidamente para a clínica de Ricardo na Barra da Tijuca, cada segundo precioso na corrida para salvar Dona Cecília de um destino que ia muito além de um simples experimento médico não autorizado. O trânsito do Rio de Janeiro parecia conspirar contra eles naquela noite. Cada semáforo vermelho, cada congestionamento era como uma barreira adicional na corrida desesperada para alcançar a Clínica Menezes. Bernardo dirigia com intensidade, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante de seu Audi esportivo. "Quanto tempo temos antes que Ricardo perceba que algo está errado?", perguntou Débora, verificando as mensagens em seu celular. "Depende se Gustavo conseguiu avisá-lo. Ele sempre foi ágil em momentos de crise", respondeu Bernardo, manobrando habilmente entre os carros. "Precisamos de um plano para entrar. A clínica tem segurança rigorosa, especialmente à noite." Débora pensou rapidamente. "Sou enfermeira credenciada. Posso alegar que fui chamada para um caso de emergência." "E eu sou Bernardo Monteiro", completou ele com um leve sorriso irônico. "Há poucas portas no Rio que não se abrem para mim ou para meu cheque." A Clínica Menezes era um edifício moderno de vidro e aço na parte mais exclusiva da Barra da Tijuca, com vista para o mar. Sua fachada elegante escondia um dos centros médicos mais caros e discretos do Brasil, onde celebridades e magnatas buscavam tratamento longe dos olhos do público. Ao estacionarem, Bernardo recebeu uma ligação. "É meu advogado", informou, atendendo rapidamente. A conversa foi breve, mas sua expressão mudou visivelmente para melhor. "Ele conseguiu um mandado judicial emergencial baseado nas evidências que enviamos. A polícia e representantes do Conselho Federal de Medicina estarão aqui em 30 minutos. Não podemos esperar. Sua mãe pode estar em perigo imediato." Bernardo assentiu e juntos dirigiram-se à recepção. Como previsto, o nome Monteiro abriu as portas iniciais, mas foram barrados quando tentaram acessar a área restrita onde Dona Cecília estaria. "Sinto muito, Sr. Monteiro, mas o Dr. Menezes deixou instruções explícitas de que sua mãe não deve receber visitas nas primeiras 12 horas de internação. É parte do protocolo de tratamento", explicou a recepcionista, visivelmente desconfortável por negar algo ao poderoso empresário. "Entendo perfeitamente os protocolos médicos", interveio Débora com autoridade profissional. "Mas como enfermeira pessoal de Dona Cecília, preciso entregar medicamentos essenciais que não foram incluídos em sua transferência de emergência. A interrupção abrupta pode causar síndrome de abstinência severa." A recepcionista hesitou, claramente em conflito. "Precisaria de autorização do Dr. Menezes." "E onde ele está neste momento?", perguntou Bernardo. "Na sala de procedimentos especiais com sua mãe. Pediu para não ser interrompido sob nenhuma circunstância." O alarme disparou na mente de Débora. Sala de procedimentos especiais significava acesso restrito e privacidade total. O cenário perfeito para administrar tratamentos não autorizados sem testemunhas. "Ligue para ele", exigiu Bernardo. "Diga que estou aqui com documentos urgentes que precisam de sua assinatura para o processo de aprovação do Neurovan." A recepcionista obedeceu, transmitindo a mensagem. Menos de 1 minuto depois, Ricardo respondeu que desceria em breve. "Perfeito", murmurou Bernardo para Débora. "Quando ele descer, teremos uma chance de acessar o andar superior."
E se tiver deixado alguém com sua mãe? É um risco que precisamos correr. Poucos minutos depois, as portas do elevador se abriram e Ricardo saiu, o jaleco impecavelmente branco contrastando com seu semblante preocupado. Ao ver Bernardo e Débora juntos na recepção, sua expressão endureceu. Bernardo, não esperava você tão cedo. Os documentos poderiam ter sido enviados por e-mail. Prefiro tratar assuntos importantes pessoalmente, Ricardo. Como está minha mãe? Estabilizada. O episódio psicótico foi mais grave do que imaginávamos, mas conseguimos controlá-lo. Ela precisa de descanso absoluto agora. Enquanto os homens conversavam, Débora notou o cartão de acesso pendurado no bolso do jaleco de Ricardo. Em um movimento calculado, tropeçou levemente, apoiando-se nele para recuperar o equilíbrio. Perdão, doutor. Desculpou-se, enquanto discretamente retirava o cartão. Sem problemas, respondeu Ricardo distraidamente, focado em Bernardo. Podemos discutir os documentos em meu escritório. Na verdade, disse Bernardo consultando o relógio, preciso fazer uma ligação urgente primeiro. Assuntos da construtora, 5 minutos. Enquanto Bernardo atraía Ricardo para longe da recepção, Débora aproveitou o momento para deslizar para os elevadores. Usando o cartão subtraído, acessou o quarto andar onde ficava a sala de procedimentos especiais. O corredor estava deserto àquela hora da noite. Seguindo as placas, Débora localizou rapidamente a sala onde Dona Cecília estaria. Para sua surpresa, a porta estava apenas encostada, não trancada. Ao entrar, encontrou a idosa sozinha, conectada a monitores e uma intravenosa, adormecida mas visivelmente agitada, mesmo em seu estado sedado. Dona Cecília, chamou suavemente aproximando-se. Sou eu, Débora. A idosa abriu os olhos lentamente à confusão inicial, dando lugar a um reconhecimento aliviado. Minha querida, você veio. Sua voz estava fraca, arrastada. Rapidamente, Débora examinou os monitores e a medicação sendo administrada. O que viu confirmou seus piores temores. Além dos sedativos normais, havia uma solução não identificada conectada à intravenosa. Seguindo seu instinto profissional, desconectou imediatamente a bolsa suspeita, substituindo-a por soro fisiológico normal que encontrou no armário médico. Vamos tirar a senhora daqui, disse, já começando a soltar as amarras que prendiam a idosa à cama. Ele estava injetando algo. Disse que era o tratamento definitivo, que quando você e Bernardo chegassem, eu não reconheceria mais ninguém. Um arrepio percorreu a espinha de Débora. Ricardo planejava induzir um estado de demência profunda em Dona Cecília, provavelmente para depois revertê-lo, milagrosamente, com o Neurovan, criando o caso de sucesso perfeito para a aprovação do medicamento. Não se preocupe, estamos aqui agora e... A porta abriu-se abruptamente, revelando Vanessa, elegante mesmo em sua fúria contida. Deveria saber que você não desistiria facilmente. Ela entrou, fechando a porta atrás de si. Infelizmente, chegou tarde demais. O tratamento já começou. Não por muito tempo, respondeu Débora, posicionando-se protetoramente entre Vanessa e Dona Cecília. Já interrompi a infusão. Em poucas horas, o corpo dela eliminará qualquer substância que Ricardo tenha administrado. O sorriso de Vanessa era gelado. Tão ingênua. Acha mesmo que seria tão simples? Ricardo é um gênio. O que ele desenvolveu causa alterações permanentes se não for administrado o antídoto em tempo hábil. E adivinha quem tem a única dose? A revelação atingiu Débora como um soco. Por que está fazendo isso, Vanessa? Que ganho você tem com essa crueldade? Ganho, Vanessa riu, um som sem humor. Quando me formei em farmacologia, apresentei a Ricardo uma fórmula revolucionária que desenvolvi em meu mestrado. Ele roubou meu trabalho, patenteou como dele e me ofereceu migalhas como assistente de pesquisa. Então conheci Bernardo, vi uma oportunidade de entrar na família e eventualmente expor Ricardo com provas irrefutáveis. Mas agora você está ajudando Ricardo. A vida ensina a adaptabilidade, querida. Quando Bernardo rompeu nosso noivado, percebi que precisava mudar de estratégia. Ricardo ofereceu-me sociedade no laboratório, em troca de minha expertise química. A fórmula original do Neurovan era minha, afinal. Quem melhor para aperfeiçoá-la? Enquanto falava, Vanessa aproximava-se lentamente.
Débora notou um pequeno frasco em sua mão. O que é isso? A última dose. A que causa danos irreversíveis ao centro de memória. Uma pena que cheguei tarde demais para administrá-la, mas talvez não seja tarde para garantir que você não atrapalhe mais nossos planos. Com um movimento rápido, Vanessa avançou, tentando injetar o conteúdo do frasco em Débora, que reagiu instintivamente usando as técnicas de defesa pessoal que aprendera durante seus anos trabalhando em emergências hospitalares. Na luta que se seguiu, o frasco caiu, rolando para debaixo da cama. Débora conseguiu imobilizar Vanessa contra a parede. Acabou, Vanessa. A polícia e o Conselho de Medicina estão a caminho. Temos todas as provas. O caderno de Dona Cecília, análises laboratoriais do medicamento fraudulento, gravações de vídeo. Você, Ricardo e Gustavo serão presos por tentativa de homicídio e fraude médica. Você não entende. Vanessa lutava para se libertar. O Neurovan realmente funciona. Seria um avanço revolucionário para pacientes com demência. Apenas aceleramos o processo para garantir aprovação rápida. Às custas da saúde de uma senhora inocente e potencialmente milhares de pacientes que seriam tratados com um medicamento aprovado com base em resultados fraudulentos? A porta abriu-se novamente, desta vez revelando Bernardo e Ricardo, este último claramente surpreso ao encontrar Débora ali. O que significa isso? Exigiu Ricardo, avançando ameaçadoramente. Significa que seu plano acabou, Ricardo, respondeu Bernardo, interpondo-se entre o médico e as mulheres. Acabo de receber confirmação de que a polícia chegou ao primeiro andar. Representantes do Conselho Federal de Medicina também. Você tem exatamente 2 minutos para me dizer o que administrou à minha mãe e qual é o antídoto, antes que eu permita que te levem algemado pela porta da frente da sua preciosa clínica. O rosto de Ricardo empalideceu visivelmente, mas sua arrogância persistiu. Não seja ridículo. Sua mãe está recebendo tratamento experimental autorizado. Você mesmo assinou os documentos. Documentos fraudulentos para um tratamento que induz sintomas em vez de curá-los, interveio Débora. Temos as análises laboratoriais, Ricardo. Conhecemos a composição do seu medicamento milagroso. A confiança do médico começou a vacilar. Seus olhos moveram-se rapidamente pela sala, avaliando suas opções cada vez mais limitadas. Vanessa, chamou ele subitamente. Você trouxe a dose final? Ela tentou, respondeu Débora, ainda segurando a socialite. Está debaixo da cama agora, assim como a confissão completa que ela acabou de fazer sobre como vocês planejavam induzir danos cerebrais permanentes em Dona Cecília para depois curá-la milagrosamente. Ricardo lançou um olhar furioso para Vanessa. Sua tola, não deveria ter dito nada. Você me garantiu que ninguém nos pegaria, gritou Vanessa em resposta, que sua clínica era impenetrável. Enquanto os cúmplices discutiam, Bernardo aproximou-se da mãe, tomando suas mãos entre as suas. Sinto muito, mamãe. Sinto muito por não ter percebido antes. Não se culpe, meu filho, murmurou Dona Cecília, sua voz mais forte agora que o sedativo começava a perder efeito. Ricardo enganou a todos por anos. Foi preciso Débora chegar para finalmente vermos a verdade. A menção ao nome de Débora fez os olhos de Bernardo buscarem os dela. Por um breve momento, em meio ao caos, algo silencioso e profundo passou entre eles, uma conexão baseada não em atração física ou interesse social, mas em respeito mútuo, confiança e algo mais, ainda sem nome, mas inegavelmente presente. O momento foi quebrado pela entrada abrupta de policiais e representantes do Conselho de Medicina, liderados pelo advogado de Bernardo. Em questão de minutos, Ricardo e Vanessa foram detidos, apesar dos protestos veementes do médico sobre sua inocência. Precisamos de informações sobre o que foi administrado à paciente, disse um dos médicos do conselho, examinando a ficha médica de Dona Cecília. O antídoto está no escritório de Ricardo, revelou Vanessa subitamente, para choque de todos. Diante dos olhares questionadores, ela acrescentou: Não sou uma assassina. Nunca pretendi causar danos permanentes. O plano era reverter tudo após a demonstração da eficácia do Neurovan. Enquanto a equipe médica corria para localizar o antídoto, Bernardo permaneceu ao lado da mãe, Débora vigilante do outro lado do leito. O silêncio entre eles era confortável, como se palavras fossem desnecessárias,
após tudo que haviam enfrentado juntos. Sabia que você era especial desde o primeiro dia, murmurou Dona Cecília, apertando a mão de Débora, mesmo quando Bernardo a tratou como uma boneca para decorar nossa casa. Bernardo teve a decência de parecer constrangido. Não foi meu momento mais iluminado, admitiu. Peço desculpas pela maneira como a recebi, senhorita Oliveira. Débora, corrigiu ela suavemente, acho que depois de tudo isso, podemos deixar as formalidades de lado. 3 horas depois, com Dona Cecília estabilizada e o antídoto administrado, a matriarca foi transferida para o Hospital São Vicente, onde receberia acompanhamento apropriado sob supervisão de especialistas independentes. O escândalo envolvendo Ricardo Menezes, Gustavo Monteiro e Vanessa Prado estava apenas começando, com a imprensa já cercando a clínica em busca de declarações. Vamos enfrentar semanas difíceis, comentou Bernardo, enquanto dirigia de volta à mansão, Débora ao seu lado. A investigação, os depoimentos, a exposição pública. Sua mãe está segura, é o que importa. Graças a você. Ele a olhou brevemente antes de voltar a atenção à estrada. Devo-lhe mais do que posso expressar, Débora. Apenas fiz meu trabalho. Não, você fez muito mais. Arriscou sua carreira, sua reputação, sua segurança por alguém que inicialmente a tratou como um objeto. Débora sorriu levemente. Digamos que minha primeira impressão sobre você também não foi a mais acurada. O sol começava a nascer quando chegaram à mansão, iluminando o jardim com uma luz dourada que parecia simbolizar o novo começo. Jacira os esperava ansiosamente na entrada. Graças a Deus vocês voltaram. Como está Dona Cecília? Estável e segura, respondeu Bernardo. Onde está Gustavo? A polícia veio buscá-lo há 1 hora. Ele tentou fugir pelos fundos, mas os seguranças o detiveram. Parece que tiveram uma súbita crise de consciência. Ou perceberam qual lado provavelmente ganharia, comentou Débora. Exaustos, mas aliviados, dirigiram-se à cozinha para um café da manhã improvisado. A mansão parecia diferente agora, menos fria, menos intimidante, como se a queda das máscaras tivesse humanizado até mesmo suas paredes imponentes. O que acontecerá agora? Perguntou Débora, aceitando a xícara de café que Bernardo lhe oferecia. O processo judicial seguirá seu curso. Ricardo, Gustavo e Vanessa enfrentarão acusações graves. O laboratório Progresso provavelmente será investigado a fundo. Ele suspirou, o cansaço evidente em seu rosto geralmente impassível. Quanto ao Neurovan, ironicamente, há evidências de que poderia ser realmente eficaz se desenvolvido e testado adequadamente. Uma tragédia em múltiplos níveis. E Dona Cecília? Voltará para casa assim que os médicos autorizarem. E então, ele hesitou olhando para Débora com uma vulnerabilidade que nunca demonstrara antes. Esperava que você continuasse como enfermeira dela, não como funcionária contratada para adequar-se ao ambiente, mas como a profissional competente e ética que demonstrou ser. Débora considerou a proposta. Parte dela queria aceitar imediatamente, não apenas pelo trabalho que amava, ou por Dona Cecília, a quem se afeiçoara, mas também pela oportunidade de estar perto de Bernardo, explorando os sentimentos que começavam a florescer entre eles. Outra parte, porém, hesitava. Preciso pensar, respondeu finalmente. Muito aconteceu em pouco tempo, e tenho meu pai para considerar também. Compreendo perfeitamente. Bernardo parecia desapontado, mas respeitoso. Leve o tempo que precisar, e saiba que, independentemente de sua decisão, sempre terá minha gratidão e... Ele pausou, buscando a palavra certa. Minha admiração. Nas semanas que se seguiram, a vida tomou um ritmo acelerado. O escândalo envolvendo Ricardo, Gustavo e Vanessa dominou os noticiários, com revelações diárias sobre o esquema fraudulento e outros pacientes que possivelmente haviam sido submetidos a experimentos não autorizados. O império farmacêutico de Ricardo desmoronou rapidamente, com investigações em todas as suas clínicas e laboratórios associados. Dona Cecília retornou para casa, após 10 dias de internação, completamente recuperada dos efeitos das drogas que lhe haviam sido administradas. Sua força de espírito impressionou a todos, especialmente quando decidiu usar sua experiência
para fundar uma organização dedicada a proteger idosos vulneráveis de abusos médicos. Débora voltou temporariamente para Niterói para cuidar de seu pai, enquanto refletia sobre seu futuro. Bernardo respeitou seu espaço, mantendo contato através de mensagens discretas, perguntando sobre seu bem-estar e atualizando-a sobre a recuperação de Dona Cecília. Foi durante esse período de distanciamento que ambos tiveram tempo para processar seus sentimentos. Débora percebeu que, apesar do início conturbado, havia enxergado em Bernardo qualidades que iam muito além do empresário frio e calculista da primeira impressão. Sua lealdade incondicional à mãe, sua capacidade de reconhecer erros, sua disposição para lutar pelo que era certo, quando confrontado com a verdade. Bernardo, por sua vez, compreendeu como havia vivido preso a valores superficiais, medindo pessoas por aparência e status, e como Débora o desafiara a enxergar além dessas limitações. Pela primeira vez em anos, questionava os fundamentos que haviam guiado sua vida até então. Um mês após os eventos na clínica, Dona Cecília comemorou seu aniversário de 75 anos, não com a festa extravagante originalmente planejada, mas com uma celebração íntima nos jardins da mansão. Para a surpresa de Débora, ela recebeu um convite pessoal da matriarca. "Não seria um verdadeiro aniversário sem você, minha querida", dizia o cartão escrito à mão. "Venha celebrar a vida que você ajudou a preservar." Ao chegar à mansão naquela tarde ensolarada, Débora sentiu-se nervosa. Vestia um simples vestido azul claro, sem os adornos caros ou a maquiagem elaborada que uma vez lhe foram impostos. Sua beleza natural e dignidade falavam por si só, uma transformação muito mais profunda que a superficial exigida meses atrás. O jardim estava lindamente decorado com flores do campo, mesas simples cobertas por toalhas brancas e luzes suaves pendendo das árvores. Apenas 20 convidados circulavam pelo espaço, amigos verdadeiros e familiares próximos, não a multidão de contatos sociais que Vanessa havia planejado. Dona Cecília a recebeu com um abraço caloroso. "Que bom que veio. Estava com saudades." "A senhora está radiante", comentou Débora sinceramente, notando como a idosa parecia rejuvenescida, livre dos efeitos das drogas e da manipulação. "É o que acontece quando se tem uma segunda chance na vida", respondeu a matriarca com um sorriso. "E por falar em segundas chances, há alguém ansioso para vê-la." Seguindo a direção indicada pelo olhar de Dona Cecília, Débora viu Bernardo se aproximando. Ele parecia diferente, mais relaxado, sem o terno formal, vestindo camisa clara e calças simples. Mas a maior mudança estava em seus olhos, antes frios e calculistas, agora calorosos e acolhedores. "Bem-vinda", disse ele, tomando suas mãos entre as suas. "Sentimos sua falta nesta casa." "Como está seu pai?", perguntou Dona Cecília, juntando-se a eles. "Muito melhor. A fisioterapia tem feito maravilhas. Ele já consegue caminhar sozinho por curtas distâncias." "Maravilhoso. Precisamos conhecê-lo um dia desses. Qualquer homem que criou uma filha com tamanha integridade merece nosso respeito." A matriarca olhou significativamente para o filho. "Não é, Bernardo?" "Sem dúvida", concordou ele, sem desviar os olhos de Débora. "Na verdade, gostaria de conversar com você em particular, se possível." Dona Cecília afastou-se discretamente, deixando-os a sós. Bernardo conduziu Débora para uma parte mais reservada do jardim, onde um pequeno banco de pedra oferecia vista para um lago artificial. "Este lugar mudou", comentou Débora, olhando ao redor. "Parece mais vivo." "Assim como seu dono", respondeu Bernardo com um sorriso tímido, tão diferente de sua habitual confiança empresarial. "Você me ensinou algo valioso, Débora, que verdadeira força não vem de controle ou aparências, mas de coragem para enfrentar a verdade, mesmo quando dolorosa." Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. "Venho refletindo muito sobre meus valores, sobre o que realmente importa. Percebi que passei anos construindo um império à custa de conexões genuínas." "Nunca é tarde para mudar", disse ela suavemente. "Foi o que pensei. Por isso reorganizei a gestão das empresas, delegando mais responsabilidades para ter tempo de cuidar do que realmente importa."
Também iniciei um programa de bolsas de estudo para jovens de comunidades carentes interessados em medicina e enfermagem. Débora sorriu genuinamente impressionada. Isso é maravilhoso, Bernardo. Foi inspirado em você. Ele respirou fundo, visivelmente nervoso. Há mais uma mudança que gostaria de fazer, mas depende inteiramente de sua resposta. Qual? Gostaria de convidá-la não apenas para retornar como enfermeira de minha mãe, mas para ficar em nossas vidas permanentemente, como parte da família. O coração de Débora acelerou, mas ela manteve a compostura. Está me oferecendo um emprego permanente? Estou oferecendo meu coração. A vulnerabilidade em sua voz era palpável. Sei que pode parecer precipitado ou até mesmo inadequado, dadas nossas diferenças sociais e nosso início conturbado. Mas se aprendi algo com tudo isso, é que verdadeiro valor não tem relação com contas bancárias ou sobrenomes. Está na integridade, na coragem, na capacidade de amar incondicionalmente. Todas as qualidades que você possui em abundância. Débora sentiu lágrimas formando-se em seus olhos, emocionada não apenas pelas palavras, mas pela transformação genuína do homem à sua frente. Meu pai sempre me ensinou que caráter não tem preço, disse ela finalmente. Demorei para enxergar o seu, escondido sob camadas de proteção e expectativas sociais. Mas quando o vi lutar por sua mãe, desafiando pessoas que considerava aliados, reconheci o homem de princípios que existe em você. Então acredito que podemos construir algo significativo, desde que seja baseado em respeito mútuo e igualdade. Não quero ser vista como a enfermeira que conquistou o patrão, nem como um projeto de caridade. Jamais pensaria assim, garantiu Bernardo tomando suas mãos. Você me salvou de maneiras que vão muito além do que fez por minha mãe. Salvou-me de mim mesmo, da prisão de aparências e controle que eu mesmo construí. Naquele momento, sob o céu do entardecer carioca, dois mundos que pareciam incompatíveis encontraram um ponto de equilíbrio. Não era um conto de fadas onde diferenças simplesmente desapareciam, mas uma história real de crescimento mútuo, onde cada um trazia o melhor de seu universo para construir algo novo e autêntico. O beijo que selou aquela promessa não foi como nos filmes. Foi hesitante e genuíno, carregado de possibilidades futuras e respeito pelo caminho já percorrido. E quando se separaram, ambos sabiam que aquele não era o final da história, mas apenas o início de uma jornada que exigiria coragem e compromisso diários. A festa continuou, com Dona Cecília radiante ao ver seu filho e Débora de mãos dadas. O bolo foi cortado, brindes foram feitos à saúde e ao futuro, e planos começaram a tomar forma, não apenas para o casal, mas para todos os presentes. Sebastião, o pai de Débora, seria convidado a morar em uma casa nos fundos da propriedade, onde poderia continuar sua recuperação em ambiente tranquilo e próximo da filha. A mansão, antes símbolo de status e isolamento, transformava-se gradualmente em um lar verdadeiro, onde valores humanos sobrepunham-se a aparências. Semanas depois, quando a poeira do escândalo começava a assentar, Bernardo e Débora visitaram juntos o hospital universitário, onde Juliana trabalhava. A amiga de Débora havia sido fundamental para desvendar o esquema de Ricardo, e juntos ofereceram-lhe financiamento para um projeto de pesquisa sobre ética médica em populações vulneráveis. Quem diria, comentou Juliana ao se despedirem, que aquela transformação forçada no spa acabaria transformando não apenas você, mas todo um império. A verdadeira transformação aconteceu por dentro, respondeu Débora, olhando com carinho para Bernardo. De ambos os lados. A primeira impressão nem sempre é a definitiva, completou ele, entrelaçando seus dedos aos dela. Às vezes, precisamos perder nossos preconceitos para encontrar tesouros inesperados. No jardim que antes parecia frio e impessoal, flores coloridas agora cresciam em arranjos menos formais. Dona Cecília, recuperada e revitalizada, passou a receber semanalmente grupos de idosos de asilos públicos para tardes de chá e música, trazendo vida e propósito renovados à mansão. Em uma dessas tardes, enquanto observavam a matriarca rindo com seus convidados, Bernardo abraçou Débora por trás, apoiando o queixo em seu ombro. "Sabe o que mais me impressiona em você?" perguntou ele. "O quê? Como conseguiu transformar não apenas meu coração,
mas esta casa inteira. De símbolo de poder a espaço de cura e conexão. Débora virou-se para encará-lo, tocando gentilmente seu rosto. Não fui eu, foi o amor. O mesmo que existia em você, apenas esperando permissão para florescer. Ao longe, o sol começava a se pôr sobre o Rio de Janeiro, pintando o céu com tons de laranja e rosa. A cidade continuava sua vida agitada lá fora, com suas desigualdades e contradições. Mas naquele pequeno pedaço de paraíso reconquistado, uma lição valiosa havia sido aprendida. Que verdadeiros muros não são construídos de tijolos ou status social, mas de preconceitos e medo da vulnerabilidade. E que quando esses muros caem, o que encontramos do outro lado raramente é o que temíamos, mas sim a possibilidade de uma conexão genuína que transcende qualquer barreira artificial. Juntos construiremos algo novo, prometeu Bernardo, não apenas para Débora, mas para si mesmo e para o futuro que agora vislumbravam. Algo baseado não em aparências, mas em substância. Algo verdadeiro, completou ela, selando a promessa com um beijo que carregava não apenas paixão, mas o compromisso de dois corações que haviam encontrado, um no outro, o espaço seguro para serem autênticos, imperfeitos e profundamente humanos.